No dia 6 de maio de 2013, recebemos a notícia do falecimento de Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. O Chorão foi encontrado morto em seu apartamento no dia 6 de março, localizado no bairro Pinheiros, em São Paulo. O apartamento foi encontrado revirado e a polícia também coletou amostras de um pó branco que parecia ser farinha, que depois veio a ser confirmado que realmente era farinha. Só que é aquela farinha que a gente não come, você já sabe qual é, que eu já expliquei num outro vídeo, que eu não posso usar os termos aqui corretos, né? Usar as palavras corretas, os nomes corretos, porque senão a gente toma um bloqueio e é capaz até de perder o canal, tá bem? Então vocês já sabem que tipo de farinha que eu estou falando. Além de cantor e compositor, Chorão foi ainda garoto propaganda, editor de livro, roteirista e diretor de filmes. A morte do cantor foi provocada por excesso de farinha, de acordo com o exame necroscópico. O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal, com o resultado do exame, afirma que foram encontrados no corpo de Chorão 4,714 microgramas de farinha por mililitro de sangue. A conclusão dos peritos é de que a morte foi causada por intoxicação exógena, devido a muita farinha por mililitro de sangue. A informação foi confirmada também em entrevista coletiva concedida pelo delegado Itagiba Franco, diretor da Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, na altura, na sede do departamento no centro de São Paulo. Nesse vídeo vamos tentar trazer um pouco sobre a vida e obra de Chorão de uma maneira diferente, para que seja vista de outra forma, de outro prisma. Brigas, ameaça de morte a jornalistas, agressão ao adolescente, agressão a colegas de profissão, entre outros fatos sobre a vida polêmica de Chorão, expulsão em voo comercial também. Então se você gosta do vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal para que possamos crescer juntos. Que animão! Senhores ouvintes e senhoras ouvintes, a história de Chorão é muito legal, é muito legal, e tem muitas coisas que vocês não sabem, que eu vou falar durante esse vídeo e até o final. Portanto, se você quiser realmente saber a história do Chorão, do nosso ponto de vista, do nosso prisma, fique até o final que você vai entender e saber muitas coisas que você ainda não ouviu e não sabe a respeito do querido Chorão do Charlie Brown Jr., tá bem? Fica aí até o fim, fique conosco, um abraço e bom vídeo para todos. Alexandre Magno Abrão nasceu em 9 de abril de 1970, na cidade de São Paulo, quando tinha 11 anos e infelizmente seus pais se separaram. Na escola, nunca foi muito bem, estudou até a 7ª série em São Paulo e posteriormente continuou seus estudos em Santos, mas também parou. Estudou sempre em escolas estaduais, envolvendo-se com os piores da turma, o que conduzia a problemas. Quando quis levar os estudos a sério, foi para uma escola particular, mas seu pai não tinha condição de pagar. Frustrado com humilhações como essa, Alexandre cessou seus estudos. Aos 14 anos, sua mãe sofreu um derrame e quase faleceu. Nessa época, começou a andar de skate, que se tornou uma de suas grandes paixões. Seu primeiro skate foi feito com um shape velho e rodas e patins, montado por conhecidos mais velhos. E foi nessa época, ao que tudo indica, que ganhou o apelido de Chorão. Porque o Chorão. Você quando era menino chorava muito. Pô, choro até hoje. Mas, não, porque quando eu comecei a andar de skate, coisa de 10, 15 anos atrás, e eu era meio tímido e tal, ficava só olhando a galera assim e tal, e até passou um cara um dia e falou, pô, não chora, anda de skate. Aí passou outro, não chora, anda de skate. Aí pegou o Chorão e tal, eu comecei a andar, mas o Chorão ficou. Teria começado a praticar o esporte com o grupo do Ibirapuera. No começo só queria fazer parte do grupo, mas após um ano já competia, alcançando o 2º lugar. Geralmente estava sempre entre os 3, 4 ou 5 primeiros. Mesmo com tênis inferior, correu num brasileiro no Sul e passou em primeiro em um dos 2 dias. E em outro dia chegou em terceiro porque tinha saído na noite anterior para comemorar. Além disso, no mesmo período cresceu seu interesse por música, tendo, mesmo com dificuldades financeiras, acumulado discos. Ouvia Garotos Podres, Olho Seco, Ratos do Porão, que viriam a ser grande influência em sua carreira musical. Alexandre pensava mais na diversão, no freestyle, um estilo de vida descontraído, sem apego a estabelecer-se fixamente em algum lugar ou a estabilidade profissional. Sua vida só viria a mudar em 1989, com uma interrupção nas atividades de skate porque não tinha dinheiro para comprar tênis para poder praticar e devido ao nascimento do seu filho, o que faz Alexandre começar a trabalhar. Chorão brigava com facilidade, era enfesado menino.
chegando até ter problemas com a polícia. Teria sido preso várias vezes por falta de documentos. Uma de suas prisões foi supostamente uma prisão ilegal. Sua vida melhoraria por volta dos 22 anos. Seu pai não tinha dinheiro, queria ajudar, mas não tinha dinheiro. Sua mãe era doente, sofreu um derrame na década de 1980. Não tinha condições de estudar. Não conseguia emprego fixo por não ter se formado em nada. Tinha um filho, então tinha que fazer alguma coisa da vida, né? Alexandre teve diferentes empregos. Trabalhou como corretor de imóveis, tendo trabalhado em 2 imobiliárias, sendo uma delas de seu pai, ambas em Santos. Era um péssimo corretor e ainda por cima não tinha sorte. Foi mandado embora das 2 imobiliárias, sendo que na de seu pai era constantemente demitido e readmitido. O pai de Alexandre tentou um negócio com cartões de Natal para que Chorão vendesse cartões de porta em porta, o que não o agradou. Com dificuldades relativas a seu emprego, Chorão foi despejado seguidas vezes, tendo de conseguir dinheiro para alugar apartamentos temporários, de maneira que pagava os 3 primeiros meses e ficava até ser despejado. Nas 2 vezes em que Alexandre não saldou a dívida, seus imóveis foram confiscados, o que servira de inspiração para a composição Confisco. Mais tarde pagou sua única credora com seus primeiros ganhos provindo da primeira gravadora, Carreira. WhatsApp. Não, pera. O Chorão não tem nada a ver com o aplicativo de mensagens que vocês usam. Já vou contar sobre isso. Lá por volta dos 21 anos, Alexandre esteve em um bar de Santos chamado Creperie. Bêbado. Tinha se separado da sua namorada com quem era casado e assistia ao show de uma banda chamada Matrix. O vocalista saiu para beber água e Alexandre subiu ao palco e teria dito: "Aí, agora é comigo." Com o microfone, Chorão cantou improvisadamente uma letra do Suicidal Tendencies. Apesar de estar embriagado, foi convidado por um frequentador do bar para realizar uma audição no dia seguinte. O teste foi marcado para as 14 horas, mas Alexandre chegou às 11. Deram-lhe a letra em inglês, o que soou difícil para Chorão, porque seu inglês era tão limitado e tão somente a nomes de manobras de skate e um pouco do que via no cinema. A música e banda chamavam-se WhatsApp. Com o auxílio de um dos integrantes para aprender a música, Alexandre realizou o teste aos berros, e quando saiu, teria ouvido o guitarrista dizer: "Melhor do que ele, a gente não vai arrumar mesmo." 2 dias depois, gravariam para uma coletânea da Rádio 95 de Santos. A banda já tinha mandado uma fita com a canção e sido selecionada, mas no meio tempo houveram uma briga que culminou na saída do vocalista que estava antes do Chorão. Nenhum membro da banda se manifestou sobre a coletânea a Alexandre. Quando foi ao estúdio, tinha no máximo 3 dias como músico. Muito rouco depois do teste, foi-lhe dito: "Pô, legal, a sua voz não acaba." Chorão teria perdido a voz por 2 dias. Foi gravar sem voz alguma, mas com êxito, e recebeu o elogio dos técnicos do estúdio. "Esse cara é muito engraçado, ele canta pulando. Esse moleque tem maior personalidade. Não sabe cantar nada, mas vai longe." Entretanto, o disco do WhatsApp nunca foi lançado por motivo desconhecido. Quando o baixista da WhatsApp deixou a banda, Chorão veio a conhecer Champignon, novo baixista que passou a integrar a formação na altura com 12 anos e que mais tarde viria a ser membro do Charlie Brown Jr. Tempos depois, Chorão e Champignon convidaram o baterista Renato Pelado, vindo de bandas da cidade como Ecosistema, Jornal do Brasil, entre outros projetos. Mais tarde, Marcão e Thiago Castanho completaram a primeira formação da banda Charlie Brown Jr. A banda, ainda sem nome, continuou a se apresentar na cidade. Chorão considerava o grupo como filho de uma geração de músicos e banda como Raimundos, dos anos 90. Chorão considerava Rodolfo Abrantes, o vocalista dessa banda, como o melhor do Brasil. Nós temos um vídeo aqui sobre os Raimundos também, se vocês quiserem eu vou deixar aí o card aí em cima, ou vocês procurem aí depois. Nós temos na nossa playlist um vídeo sobre o Raimundos também. O vocalista dessa banda como o melhor do Brasil era assim que o Chorão considerava. Também gostava do Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Nação Zumbi e Planet Hemp. Fundei e batizei a banda com esse nome em 1992. Foi uma coisa inusitada. Trombei literalmente com uma barraca de água de coco que tinha o desenho do Charlie Brown, aquele personagem do Charles Schulz, mais conhecido por ser o dono do Snoopy. E o Júnior é pelo fato de sermos filhos do rock. Chorão, falando sobre a criação do nome do Charlie Brown Jr. Quem escolheu esse nome? Eu. Não foi nem bem eu, assim, foi uma coisa que aconteceu que a gente vinha vindo com um carro, assim, todo mundo da banda e mais uns camaradas dentro do carro e tava a rua alagada, tava chovendo e tal, e eu acabei atropelando uma barraca de lanches de coco lá em Santos que chama Charlie Brown.
E a gente estava exatamente procurando o nome pra banda nesse momento. Você falou, é um recado de Deus. Literal com a... Isso acontece muito também. O dono da barraca não gostou muito, né? Não, porque ele nem viu. Ele viu só no dia seguinte que eu já tinha ido embora. A sonoridade do grupo tinha influências de grupos como Sublime, Bad Brains, 311, misturando hardcore, skate e reggae. Por volta de 1993, já com essa formação da banda, o quinteto teve suas primeiras apresentações em Santos e São Paulo, especialmente em campeonatos de skate. Uma fita demo foi entregue a Rick Bonadio, presidente da Virgin Records no Brasil e produtor dos Mamonas Assassinas, que se interessou pelo grupo e os contratou. De uma demo de 3 faixas, surgiu o primeiro disco do Charlie Brown Jr., produzido por Tadeu Patola e Rick Bonadio com o selo da Virgin Records. Nasceu então o álbum Transpiração Contínua Prolongada, produzida por Rick Bonadio e Tadeu Patola, ex-Lagoa 66, e bem recebido pelas rádios com as faixas O Couro Vai Comer, Proibida Pra Mim, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, Quinta-feira e Gimme o Anel. Gimme, gente. Ele quis fazer uma brincadeira aqui com Give Me ou Gimme, em inglês, que significa me dê, tá bem? Então ficaria como me dê o anel, já deu pra entender, né? Vendendo 500 mil cópias na época, o baixista Champignon era de menor. Consequentemente, sempre que a banda se apresentava em casas noturnas, era necessária uma autorização judicial para que o jovem baixista acompanhasse o grupo. Vida pessoal e a morte do pai. Em meados de 2000, Chorão perdeu o pai. Passei por várias dificuldades nesse ano, desde financeiras. Eu perdi meu pai, e você tem que tentar lidar com isso numa boa. Até você aceitar, rola uma mudança, uma metamorfose. A banda, compreendendo a perda de Alexandre, decide por uma parada. A morte de seu pai quase levou-no a deixar a banda, sendo perceptível nas letras de Ouviu-se Falar e Talvez a Metade do Caminho. Tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Vou te levar daqui. Levou 6 meses, até que Chorão, desengrenhado e com 20 quilos a mais, sedentário e desmotivado, conseguisse se reerguer. Durante o mesmo tempo, os demais integrantes Champignon, Thiago Castanho, Marcão e Renato Pelado continuaram estudando e praticando música. Polêmicas. Suposto ataque a um jovem Santos. Em janeiro de 2003, um rapaz de 17 anos foi até uma delegacia em Santos e registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Magno. Segundo o jovem, Chorão teria desferido um tapa em seu rosto após a vítima dizer que não gostava de Charlie Brown Jr. Em comunicado, Chorão informou que apenas agrediu verbalmente o rapaz, que não teve agressão física nenhuma, já que ele teria dito palavras depreciativas sobre seu conjunto e sobre ele próprio. Complementou dizendo que o garoto só queria 1 minuto de fama. Discussão com Badawi, do CPM 22. Em 2003, durante o show realizado em São Paulo, Chorão instigou uma briga entre si e Badawi, vocalista do CPM 22, devido a descontentamento gerado por comentários feitos em uma revista. Teve uma revista que publicou uma coisa que não era para pôr. Foi uma brincadeira em off. Foi combinado que era só uma brincadeira, que não seria publicado. Mas os caras publicaram, e o Chorão com certeza deve ter ficado chateado. E o cara da revista ficou espetando, insistindo até que a gente brigou. Daí já era. Japinha, baterista do CPM 22, sobre a polêmica com Chorão. Dias após a morte de Chorão, Badawi deu uma entrevista ao portal R7, afirmando que eles haviam se acertado e que as polêmicas tinham ficado no passado. Segundo Badawi, apesar de termos umas desavenças no passado, as coisas ficaram esclarecidas entre nós e é uma pena que a gente não tenha fortalecido uma amizade. Comercial da Coca-Cola, briga com Marcelo Camelo e discussão com fã. Em 2002, Chorão foi o garoto propaganda de uma peça publicitária da Coca-Cola, divulgando a promoção no estilo. Essa parceria com a Coca-Cola teve seu auge em 2006 na ação Estúdio Coca-Cola, um programa veiculado da MTV que promovia encontros musicais inusitados. Em 2008, o projeto mistura o rock do Charlie Brown Jr. com a MPB de Vanessa da Mata. Segundo Cláudia Colaferro, então diretora de marketing da Coca-Cola, o Charlie Brown Jr., encabeçado por Chorão, apareceu como o representante da geração que tem entre 14 e 19 anos, por isso a escolha. Em 2004, Marcelo Camelo, vocalista da banda Los Hermanos, durante uma entrevista concedida para a revista da Oi, criticou a participação do Chorão no comercial no estilo da Coca-Cola. Eu acho que isso é dor do cotovelo, cara.
Porque um cara que faz sucesso com uma música chamada Ana Júlia, cara, e diz que é roqueiro, então eu acho que isso aí realmente é inveja pura, cara. Camilo disse, esse negócio de fazer comercial para a Coca-Cola é um desdobramento da indústria. A gente rejeita esse negócio de vender atitude. E ainda diz, o Charlie Brown Jr. é uma banda da qual temos discordâncias estéticas. São precursores desse estilo que combatemos. As declarações de Camilo irritaram profundamente Alexandre. O primeiro encontro de ambos, após a polêmica declaração de Camilo, foi em um voo em 2 de julho de 2004, a caminho do Piauí. Ambas as bandas iriam se apresentar no Piauí Pop Festival. Percebendo que Camilo estava no mesmo voo, Chorão declarou em voz alta, "Vou atropelar as bandas que falam mal do Charlie Brown." Após o voo, no aeroporto de Fortaleza, Camilo teria se aproximado de Chorão, que o agrediu com um soco. Após a briga entre ambos os músicos ganhar repercussão na imprensa, a assessoria do Charlie Brown Jr. divulgou uma nota lamentando a discussão, afirmando que os ânimos se exaltaram em ambas as partes e garantindo que foi um incidente isolado. Alguns dias após o incidente, Chorão formalizou um pedido de desculpas via site oficial da banda. Entretanto, dias mais tarde, a banda Los Hermanos iniciou 2 processos judiciais contra Alexandre Magno, sendo um na comarca do Rio de Janeiro, pedindo indenização por danos morais e materiais, e o outro em São Paulo, no qual o grupo exigiu mais de R$43 mil para compensar os cachês de shows e eventos que foram cancelados após a agressão. Adolescente no programa Altas Horas. Meses depois, uma adolescente que estava na plateia do programa Altas Horas questionou o Chorão a respeito dessa polêmica passada com Marcelo Camelo. Além de responder rispidamente que não devia satisfação a ninguém, ele ainda cantou versos ofensivos direcionados a ela. A patricinha da plateia usava piercings, roupas e até a calcinha comprada pelo papai. Envergonhada, a espectadora fez gestos obscenos e chorou. Em 2009, no programa Ensaio, exibido pela TV Cultura, o Charlie Brown Jr. se apresentou e Chorão deu depoimentos sobre vários aspectos da carreira da banda, inclusive o incidente com Marcelo Camelo. Chorão contou que durante um bom tempo se sentia perseguido pessoalmente por Marcelo Camelo, que isso vinha lhe irritando e que quando a confusão aconteceu, foram os integrantes do Los Hermanos que partiram para cima dele, que teria apenas se defendido. Por fim, ele fala que não tinha nada contra Marcelo Camelo e ironicamente diz, Camelo, eu te amo. Sem você o Brasil não seria o mesmo. Em 2015, 2 anos após a morte de Chorão e 11 do incidente, o processo aberto pelo Los Hermanos ainda estava em trâmite na justiça. Crises de relacionamento com os integrantes do Charlie Brown Jr. Em 2005, devido a constantes brigas que aconteciam desde o início da banda, Chorão se desentendeu com todos os membros originais do Charlie Brown Jr., que se despediram da banda. O lance da banda foi um desentendimento com o empresário Pipo e o Chorão comprou a dele. Então eu, o Marcão e o Pelado fomos cada um para um lado. Tem coisas aí que não podem ser abertas porque são particulares e prefiro nem falar. Neguinho aí até parou de tocar porque ficou abalado com a situação, não acreditou. Na boa, eu não quero ficar falando mal dele, do Chorão, jogando bomba. Quero mais que ele fique bem rico, bem milionário e me esqueça. Esqueça a gente. Tem uma parte que não se pode ser falada, todo mundo gostaria de saber, mas a gente tem um acordo. Champignon, sobre o rompimento da banda em entrevista dada à revista Jovem Pan, número 15, de 26/6/2005. Pouco tempo depois, em outra entrevista, Champignon afirmou que, magoado pelas declarações do cantor de que ele fazia tudo na banda, ele falou no Faustão que faz 100% de tudo. Isso é desrespeito com o Marcão, comigo e com o Pelado. Na época, ele inclusive contratou novos instrumentistas, Heitor Gomes no lugar de Champignon e André Pinguim Ruas no lugar de Pelado, enquanto Thiago Castanho retornou à banda depois de 5 anos e acabou virando o único remanescente da formação original. 6 anos após o incidente, Champignon e Marcão voltaram ao grupo, porém, em um show realizado em 2012 em Apucarana, no Paraná, Chorão fez um discurso contra o baixista Champignon no meio da apresentação. Ele falou mal do parceiro com quem dividia o palco no momento, afirmando que o mesmo deveria ficar muito grato por ter sido aceito de volta, já que só decidiu voltar para a banda por causa de dinheiro. Champignon, então, deixou o palco e o show prosseguiu sem o baixista. Chorão ainda ironizou a atitude do colega brincando com a plateia. Alguém aí sabe tocar baixo? Tá tudo certo, você tinha que ter mantido a humildade e ter falado a verdade pra galera, tá ligado? Você continua o mesmo, né? Você continua o mesmo. Você não aprendeu nada. Isso é muito limitado, você se não aprendeu nada.
Você voltou por causa de dinheiro. Você não voltou porque você queria tomar um tiro. Muito obrigado por você na galera e ali também. Tá tranquilo. Dias depois do incidente, os dois publicaram um vídeo na internet pedindo desculpas aos fãs. Expulsão de um voo. Em 2008, Alexandre foi expulso de um voo com destino a Manaus, acusado pela Gol de ter se recusado a desligar um aparelho eletrônico com um avião na pista. Alexandre alegou que apenas usava seus fones de ouvido e que havia sido insultado pela comissária de bordo. O problema gerou um atraso de aproximadamente 1 hora e 40 minutos no voo. Chorão teve uma overdose de farinha, apontou o laudo necroscópico da Polícia Científica de São Paulo. O laudo considera resultados dos exames toxicológico número 5054/2013 do Instituto Médico Legal IML, feito no corpo do músico. O exame toxicológico apontou que o corpo apresentava 4,714 microgramas da substância por mililitro no sangue. Segundo os peritos, foi possível concluir, a partir dos testes, que a causa da morte foi intoxicação exógena devido aos efeitos da farinha. Os peritos também observaram hematoma nasal, escoriações no lábio inferior, no cotovelo direito e na região lombar esquerda, além de contusões no polegar direito e no pé esquerdo. Outros laudos ainda apontaram o horário da morte, estimado entre a manhã do dia 5 e a madrugada do dia 6 de março, e a composição do pó branco encontrado no apartamento de Chorão, que era farinha. Em entrevista após o enterro de Chorão, Graziela Gonçalves, ex-mulher do cantor, indicou que a morte tinha relação com o abuso de substâncias. Eu lutei por ele até o final. Acabei perdendo a guerra para essa substância que está acabando com todo mundo, declarou o estilista à época. Graziela soube da morte do músico por sua mãe e por sua irmã, que foram pessoalmente dar a notícia no apartamento que a estilista e o cantor compraram depois de se casar há 16 anos. Eu sinto que falhei. Eu me pergunto, por que eu não lutei no dia seguinte? Mas eu sou um ser humano também, desabafou Grazon, como a chamava Chorão. Achei que teria outra chance, mas infelizmente não tive. De acordo com o especialista, o excesso da substância pode ter causado um infarto ou um acidente vascular cerebral. A farinha gera muita adrenalina, gera aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca e respiratória, sobrecarga cardíaca e, com isso, tem menos sangue chegando no coração e no cérebro, explicou o especialista. Segundo ele, pela idade de Chorão, a hipótese mais plausível é a de ataque cardíaco. Se tivesse mais de 50 anos, provavelmente seria um AVC isquêmico, acrescentou o psiquiatra. No início da tarde do dia de sua morte, a hashtag Luto por Chorão já estava há algumas horas na liderança dos Trending Topics mundial do Twitter, e a notícia sobre a sua morte era o assunto mais lido nos principais portais do Brasil: velório e funeral. O velório de Chorão, aberto ao público, iniciou-se na noite do dia 6 de março no ginásio Arena Santos e durou até às 13 horas do dia 7 de março. Mais de 5.000 pessoas passaram pelo local. A partir desse horário, ficou restrito aos familiares e amigos. Entre os famosos estiveram presentes os integrantes das bandas Charlie Brown Jr., NX0, Digão e Caniço dos Raimundos, rappers como Mano Brown e Dexters, os atores Sandro Pedroso e Alexandre Frota e os skatistas Sandro Dias. Às 15 horas, o corpo seguiu em cortejo para o cemitério em uma limusine do serviço funerário. A carreata passou pelo centro de treinamento CT Rei Pelé e em frente ao Estádio do Santos na Vila Belmiro, clube que o Chorão era adepto fervoroso. Seu corpo foi enterrado no Cemitério Vertical de Santos, localizado no bairro do Marape, em uma cerimônia fechada ao público, mas sob muitos aplausos. Em frente à pista de skate na Vila Matias, dezenas de mensagens e vasos de flores foram deixados na calçada. Reações e legado. Com a morte de Chorão, o rock brasileiro perde uma referência, um ídolo à moda antiga, diz o Thiago Ney, jornalista colunista do IG. Para Kiko Nogueira, colunista do site Diário do Centro do Mundo, Chorão será lembrado por seus fãs pelo som pesado e competente que fazia, mistura de hip hop e hard rock, pelas letras que, paradoxalmente, eram entendidas como lições de vida e pela morte trágica, evitável e fora de época. Já segundo nota da MTV Brasil, a banda Charlie Brown Jr. foi um grande sucesso e o músico deixa um legado musical para além de ícone de uma ou mais gerações. Sua memória estará em uma coleção de grandes hits
que deram uma roupagem pop e acessível ao tripé hardcore, rap e reggae, parte fundamental do universo do skate. Para além das músicas, Chorão deixou legado para o skate, esporte que praticava e ajudou a difundir. Gustavo Shirotsky, o Shirotsky, produtor do festival Planeta Atlântida, disse acreditar que a morte de Chorão representava o fim da banda, o que de fato ocorreu. Assim como Legião Urbana marcou e não seguiu quando ficou sem seu líder, o Charlie Brown também fica sem líder e, portanto, é muito difícil continuar. Processo pela não realização de shows. Com a sua morte, Chorão deixou de fazer 9 shows previamente contratados pela empresa Promocon, Eventos e Publicidade, sediada no Paraná. Por conta disso, a empresa entrou em 2015 com um processo contra o filho de Chorão, Alexandre Magno, cobrando indenização. Em maio de 2020, a justiça rejeitou todos os pedidos, afirmou que a morte, mesmo em caso de suicídio, não pode ser considerada como uma inadimplência voluntária e tampouco pode ser considerado um ato ilícito. Muito obrigado por ter assistido até o final. Canimambo.